O volume da atual safra de arroz do Rio Grande do Sul é praticamente igual ao do ciclo passado. Levantamento feito pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, nas suas 6 divisões regionais, indica que as máquinas irão colher nos solos gaúchos 7,1 milhões de toneladas do cereal, ante os 7,2 milhões de toneladas da safra 2022-2023. É o que indica um boletim de estimativa de safra divulgado pelo Instituto Rio Grandense do Arroz nesta semana. Em nota técnica que acompanha o boletim, o IRGA esclarece que os números derivam do cruzamento dos dados reportados junto aos produtores e técnicos antes das chuvas da última semana, quando tinham sido colhidos 6,4 milhões de toneladas, ou 83% da safra, e também depois. Dos 142 mil hectares restantes, 23 mil hectares estão perdidos e 18 mil estão submersos. Esses não foram computados nesse boletim. A região mais atingida no estado foi a Central. Para fazer a estimativa, a gente não está considerando essa área que já foi perdida e nem esses quase 18 mil hectares que estão inundados. Então, a gente está trabalhando efetivamente sobre aquilo que não foi afetado pelas cheias, que são 101 mil hectares. Tá? Então, então é uma estimativa bem conservadora, baseada no que nós já temos, consolidados, colhidos, e desprezando essas áreas inundadas, sejam elas perdidas ou inundadas. Então, considerando o que ainda há, de fato, né, não inundado a ser colhido. Então, a gente chega, né, utilizando uma produtividade média bem abaixo do que vinha sendo colhido e extremamente conservadora e responsável, né, de 7 mil quilos por hectare, aplicando esse número sobre 101 mil, a gente chega, né, somado ao que já estava consolidado, ou seja, 6 milhões e 440 mil toneladas, né, sobre os 83% que já haviam sido colhidos, mais essa estimativa desses 101 mil hectares, a gente chega com essa produtividade aplicada, a gente chega numa estimativa de 7 milhões e 190 mil toneladas de arroz produzidos na safra 23-24. O que eu quero dizer com isso? Que a safra, né, que pese, né, toda essa dificuldade, essas perdas consolidadas, e não considerando que ainda pode ser colhido, a gente vai ter uma safra praticamente igual a que se teve o ano passado, né? Então, acredito que esse aumento de área vai compensar essas perdas e as dificuldades de implementação da lavoura, né, de um clima muito difícil de manejo e de condução da lavoura se apresentou. A área semeada da atual safra foi de 900,2 mil hectares, 80 mil hectares a mais do que na safra passada. Sobre a produtividade, a média por hectare deve ser um pouco abaixo da registrada no ciclo passado, quando se chegou à marca de 8,7 mil quilos por hectare. A estimativa do IRGA ocorre em meio ao debate sobre a importação de arroz anunciada pelo governo federal por causa, segundo o mapa, do risco de desabastecimento e especulação no mercado. No que depender da parte técnica, da parte da produção, o mercado brasileiro de arroz estará bem abastecido. Com certeza, é o que a gente vem falando há bastante tempo, né? A gente não pode comparar, a gente viveu 2 eventos climáticos de estiagem, né? Claro que eu não estou aqui querendo comparar, e antes que isso tenha outra conotação, eu só estou sendo pontual sobre fatos. A gente também teve prejuízo por estiagem, né? E o ano passado teve, com essa produção de 7 milhões e 200 mil toneladas, se manteve o mercado abastecido. Então, não há razão, por uma safra igual, a gente pensar em mercados abastecidos, né? A gente deve ter alguma dificuldade pontual e muito de curtíssimo prazo na logística, né? Mas isso não quer dizer que vá faltar, né, o produto na mesa do brasileiro. Acho que o produtor gaúcho, e isso aí a gente tem que valorizar muito, né? Com todos os prejuízos, com um ano difícil, ele está garantindo segurança alimentar, está garantindo arroz do prado brasileiro. Já na soja, que divide as áreas de várzea com o arroz na metade sul, as perdas são consideráveis. O IRGA não costuma estimar essa produção, o que deverá começar a acontecer a partir do próximo ano. Mas os técnicos que acompanham essas lavouras confirmam esses prejuízos. Menos mal que a área plantada de soja, em função da queda de preços esse ano,
foi menor. Nós vínhamos tendo uma produtividade bem semelhante à do ano passado, com uma leve diminuição. A gente estava colhendo, né, um pouco menos em produtividade de soja do que o ano passado, e nós tivemos uma área cultivada um pouquinho menor também, né, provavelmente pelo reflexo do preço da soja. Então a gente vai ter uma produção de soja, né? Acredito que mesmo sem o evento seria menor a produção, tá? Pelo que vinha apresentando, e agora com esse evento climático certamente vai se agravar a diminuição de produção de soja na nossa região. Difícil é estimar em números reais, né? Nós temos dados e temos feito os próprios levantamentos a campo. As áreas colhidas anteriormente, as precipitações eram umas sojas, podia ser um pouquinho inferior à produtividade, mas eram limpas, eram bonitas, secas, uns grãos limpos, sem variações, sem avarias, né? Hoje, a soja colhida já se vê que ele tem grão bastante ardido, vai ter bastante desconto, bastante prejuízo. Então, e se continuar assim, a previsão, como está se tendo esses patamares agora, que se continue essa previsão climática, os prejuízos vão ser mais perdas e mais prejuízo para o produtor rural. Então, estimamos que até 90% pode ter de prejuízo dessa soja que ainda tem por colher.